Cansado de comer a mesma comida de sempre? Então, que tal provar alguns dos melhores ingredientes que o dinheiro pode comprar? Você já deve ter se perguntado quais são os alimentos mais caros do mundo. E é isso o que você vai conhecer hoje. Algumas refeições custam mais do que apenas alguns milhares de dólares. Então, antes da gente falar, a primeira comida aqui da lista marque a sua presença na nossa legião clicando no botão do like aqui embaixo. Agora que você já fez isso, vamos lá. Vamos começar com uma das entradas mais prestigiadas do mercado: ostras. A menos que você esteja se afogando em dinheiro, esses bebês provavelmente não fazem parte do seu típico jantar de sexta-noite. Existem muitas variedades desta iguaria lendária, mas apenas uma pode ser nomeada literalmente o rei de todas as ostras: ostras de Coffin Bay. Cultivados exclusivamente em uma fazenda localizada em uma península protegida na costa oeste australiana, esses moluscos custam cerca de $75 por unidade. Seu aroma forte e sabor complexo o fez ser chamado de bife de ostra do oceano, mas se você quiser desembolsar e ver por si mesmo, terá que ir até a península Eyre, na Austrália. Ostras são um ótimo aperitivo, mas se você quiser ficar realmente chique, por que não adicionar um pouco de caviar? Contemple o todo-poderoso Almas Caviar, que custará $34.500 por lata de 2,2 libras. Claro, a lata é feita de material banhado em ouro de 24 quilates, mas este caviar branco vem exclusivamente do esturjão albino beluga, que vive no Mar Cáspio. Como seu albinismo é causado por uma doença genética, as belugas albinas são extremamente raras hoje em dia. Isso não impede que os humanos mais ricos destruam ainda mais suas chances de sobrevivência comendo seus ovos de qualquer maneira. Esses ovos são extraídos de espécimes com mais de 100 anos e dizem ter um sabor cremoso e intenso de nozes, melhor apreciado com torradas ou com gelo, e até mesmo com vodka para finalizar. O caviar Almas só pode ser comprado em uma das poucas lojas selecionadas da Caviar House and Prunier em Londres e geralmente é consumido com uma colher de pérola. Você já pensou subir em uma árvore e comer um ninho de pássaro inteiro? Ou melhor ainda, levar para casa e transformar em sopa? Pois é, eu já sei sua resposta, mas acredite ou não, a sopa de ninho de pássaro é uma iguaria importante na China, custando entre $2.500 a $10.000 por quilo. Não se trata de ninho de pássaros velhos, não, mas sim feitos de 100% de saliva de andorinhas. E saiba que alguns amantes da comida apreciam muito isso. Quando esses ninhos são servidos em água, eles se dissolvem em uma substância gelatinosa, que é considerada perfeita para fazer sopa. O preço alto de cerca de $100 por tigela se deve à dificuldade de conseguir os ninhos. Os coletores têm que escalar as altas e escuras cavernas Madai, na Malásia, para encontrar ninhos prontos para serem colhidos, preferencialmente depois que os filhotes já saíram dos ovos, mas antes de outro lote ser colocado. Depois disso, cada pequena pena tem que ser retirada manualmente uma por uma. O frango ayam cemani, originário da Indonésia, não é apenas revestido de penas pretas, é totalmente preto e por dentro também. Esta ave cresce a um ritmo mais lento e supostamente tem um sabor um pouco melhor do que os frangos normais do dia a dia, mas as pessoas não os consomem apenas por causa do sabor. A razão pela qual eles são tão valorizados é porque tem uma história no folclore japonês do século XII, onde eram considerados uma comida mística para a elite. Há histórias de que o sangue preto deles traz poder e riqueza para quem o consome, que faz com que seja um amuleto de boa sorte, muito procurado em algumas culturas. Os ayam cemani são difíceis de encontrar nos Estados Unidos, então o preço pode chegar a $2.000 por um frango adulto e $200 por um filhote recém-nascido. O bife é uma ótima escolha para um prato principal, mas se você quiser uma experiência verdadeiramente premium, há um tipo que dá conta do recado: a chamada Kobe Beef. Esses ilustres cortes de carne são obtidos da raça Tajima Gyu, do gado japonês Wagyu, criado na região de Kobe.
A carne Kobe é conhecida por seu sabor superior, maciez e grande quantidade de gordura intermuscular, que contribui para suas qualidades de derreter na boca. Toda a carne Wagyu é classificada em uma escala de marmoreio de 1 a 12, com base nesta distribuição de gordura, e a Kobe Beef só se qualifica se obter pontuação entre 10 e 12. Contudo, o mercado de carne de luxo enfrentou controvérsias devido à fraude, com alguns estabelecimentos vendendo carne Wagyu comum como Kobe. Para evitar isso, cortes de Kobe agora possuem números de identificação de 10 dígitos, permitindo rastrear sua origem até a vaca. Os restaurantes também devem possuir licenças de autenticidade. Portanto, antes de investir até $300 por meio quilo de carne, é crucial verificar a autenticidade do produto. Para os que têm dinheiro, talvez o bife louro da Aquitaine seja a escolha ideal. Esta carne rara é considerada a mais cara do mundo e você pode esperar pagar cerca de $3.200 por apenas um pedaço. A carne vem do premiado gado Blonde da Aquitaine, criado pelo açougueiro parisiense Alexandre Pomard, na fazenda de sua família no nordeste da França. O preço alto se deve à técnica desenvolvida por Pomard na década de 1990 para tratar a carne. Cada vaca é abatida de forma humana para reduzir o estresse e manter os níveis de acidez mínimos. Depois, a carne é armazenada em uma sala, ficando em estado de hibernação forçada por 15 anos. Para descobrir se realmente vale a pena, você terá que visitar a loja Pomard em Paris. Poucos restaurantes têm acesso a essa carne e Pomard faz uma visita especial a cada estabelecimento antes de permitir que a sirvam. A batata é geralmente um alimento simples, mas a variedade Labunote é uma exceção. Ela é a batata mais cara do mundo e até é chamada de caviar das batatas. Mas por quê? Primeiro, elas são cultivadas principalmente na pequena ilha de Noirmoutier, na costa oeste da França, e apenas cerca de 20 toneladas são produzidas a cada ano. Prepará-las para venda também é complicado, porque são delicadas demais para serem colhidas por máquinas, então cada batata precisa ser cuidadosamente colhida à mão. Com todo esse esforço extra, você deve estar se perguntando por que alguém pagaria tanto por essas batatas. Os fãs dessas batatas dizem que o ar e a água do mar, que agem como fertilizantes naturais para o solo, dão às batatas um sabor de sal marinho e até um toque de limão. Se você quiser experimentar as Labunote, prepare-se para pagar cerca de $300 por quilo. Se há algo capaz de elevar um prato a novas camadas de prestígio, são as trufas. Esses fungos cheirosos são alguns dos alimentos mais raros do mundo e até os antigos romanos adoravam, dizendo que tinha propriedades curativas e afrodisíacas. As trufas brancas, também chamadas de o diamante da cozinha, são as melhores de todas. Esses cogumelos brancos só podem ser colhidos entre outubro e dezembro nas florestas de Piemonte, no norte da Itália. Eles crescem bem abaixo da terra, perto das raízes de árvores de madeira dura, o que os torna difíceis de encontrar. Apenas meio quilo de trufas brancas custa cerca de $2.000 e em 2009 uma única trufa, recorde de 1,6 libra, foi leiloada por incríveis $150 mil. Muitas pessoas gostam de uma bebida após o jantar, e se você estiver hospedando convidados com bolsos bem cheios, talvez apenas o café Kopi Luwak seja o suficiente. Dizem que este café muito valorizado foi descoberto pela primeira vez na Indonésia, durante o período colonial holandês. Os agricultores locais e trabalhadores das plantações não podiam colher café para seu próprio uso, então começaram a procurar alternativas. Foi então que fizeram uma descoberta surpreendente: os civetas, um tipo de gato selvagem que comia os frutos do café e eliminavam as sementes. Quando prepararam o café com esses grãos, perceberam que o sabor era excelente, especialmente porque os civetas escolhiam apenas os frutos mais maduros. A tradição continuou e hoje em dia os vendedores do autêntico café Kopi Luwak podem custar entre $250 e $1.200 por quilo. No entanto, existem algumas controvérsias em torno da bebida não convencional. Principalmente, os gatos civetas são noturnos e não têm grande apetite, o que significa que mais de 80% do café Kopi Luwak vendido nos Estados Unidos nunca passou por um. As tentativas
tentativas de industrializar o processo também significam que muitos gatos civetas são enjaulados e alimentados à força com as frutas o tempo todo, resultando em um café de qualidade inferior, produzido por métodos questionáveis. Agora, uma salada de frutas frescas seria a sobremesa perfeita, mas não estamos falando de frutas comuns aqui. As raras melancias negras Densuki são cultivadas exclusivamente na ilha de Hokkaido, no norte do Japão, em quantidades anuais de cerca de 10.000 unidades. Além de sua aparência extrema e intrigante com a casca escura, dizem que essas melancias têm polpa mais crocante, mais suco e um sabor mais doce em comparação com outras variedades. No Japão, há um mercado lucrativo para frutas decorativas, então não é incomum que as Densukis sejam compradas como presentes caros. Dependendo do tamanho, elas geralmente custam mais de $250, mas em 2008, uma melancia Densuki excepcional foi vendida por $6.100. Até mesmo o Densuki é considerado uma pechincha quando comparado ao melão mais caro do Japão, o Yubari King, que é basicamente uma combinação de dois tipos de melões. Este fruto valorizado também é cultivado exclusivamente na ilha de Hokkaido e é um símbolo importante de status para aqueles que têm dinheiro suficiente para adicioná-lo à sua coleção. Na primavera de 2016, o proprietário de um supermercado chamado Takamaru Konishi ganhou as manchetes depois de adquirir um par de Yubari Kings pelo preço impressionante de $27.240, os tornando os melões mais caros já vendidos. Ao que parece, essas frutas premium têm um sabor ultra concentrado de doçura. O proprietário do supermercado explicou que pagou esse valor pelos melões para reconhecer o árduo trabalho dos agricultores de Yubari, mas mesmo um comprador menos conhecido ainda pode esperar desembolsar milhares de dólares em um leilão por esses melões. O mercado de frutas de luxo do Japão não é exclusivo apenas de melões, e em 2019, Takamaru Konishi levantou as sobrancelhas novamente depois de pagar $11.318 por um cacho de uvas Ruby Roman, que custou cerca de $370 por uva. Essa variedade rara é elogiada por sua suculência, alto teor de açúcar e baixa acidez, e são do tamanho de bolas de ping-pong, graças a anos de criação seletiva. Quando chegaram ao mercado pela primeira vez em 2008, os Ruby Roman de 700 gramas foram vendidos por cerca de $910. Um prato de queijo é a maneira perfeita de completar uma refeição, mas para um banquete como este, um simples e velho cheddar simplesmente não é suficiente. Acredite ou não, existe um queijo de burro, também conhecido como pule, e vai custar muito dinheiro. Essa criação bizarra só é produzida pelo agricultor Slobodan Simic na sua quinta rural na Sérvia, com a ajuda de cerca de 300 burros da reserva natural de Sasavica. É apreciado por seus supostos benefícios saudáveis, com alegações de que é rico em proteínas, cálcio e ácidos graxos ômega 3. Obter leite dos burros não é fácil, porque apenas cerca de 20 animais o produzem ao mesmo tempo, e são necessários vários galões de leite para fazer 1 quilo de queijo. Felizmente, Simic tem um método secreto para fazer o queijo, mas tem um preço. Cada quilo é vendido por cerca de $1.110. Qual desses alimentos você ficou mais curioso em comer? Me conta aqui embaixo nos comentários. Bom, está vendo esse vídeo agora na tela? Clica nele agora, que eu separei ele especialmente para você. Bom, é isso. E até a próxima, curioso!